Oi pessoal, vamos fazer uma breve revisão sobre o behaviorismo, essa é a primeira parte, tá? Lembrando que, havendo uma prova desse semestre, não cairá psicanálise, porque eu pretendo retomar de uma maneira mais adequada, em algum momento com vocês, a psicanálise, que é um conteúdo bastante delicado e que eu preciso estar junto de vocês. Behaviorismo já é um conteúdo mais fácil de se trabalhar, né? Pelo menos até onde a gente vai com o behaviorismo, né? De maneira que vocês consigam se apropriar do conteúdo, tá? Então a gente vai fazer uma pequena revisão. Vamos lá. Que é o behaviorismo, né? Eu falei em sala de aula com vocês que tinham três grandes correntes da psicologia que assim, foram muito fortes no século XX e que ainda são nesse século XXI. Behaviorismo é uma delas, tá? Uma delas era a psicanálise, a outra era a Gestalt e a terceira é o behaviorismo, ok? Behaviorismo é uma das três teorias psicológicas que tiveram início do século XX. Não são as únicas, mas são as grandes, né? As mais fortes dentro da psicologia. A base da análise do behaviorismo é o comportamento, tanto que behavior significa comportamento em inglês. Então, behaviorismo ou behaviorismo é comportamentalismo, tá? Então você pode pegar texto que vai estar escrito behaviorismo ou pode estar escrito também comportamentalismo. É a mesma coisa, tudo bem? O que é comportamento? Lembrando, eu já expliquei isso lá no comecinho do ano, quando eu defini o que é psicologia, tá? Comportamento é tudo aquilo que eu posso observar, o que o outro, né, está fazendo. Então, assim, não é no sentido de ser bom ou mal comportado, né? A questão de valores morais, tem bom comportamento, mau comportamento, não é nesse sentido. O comportamento puro. Então, é aquilo que você pode ver o outro, né? Agindo, e você pode, inclusive, assim, medir, você pode filmar, você pode gravar, você pode anotar sobre aquilo, você tem como provar aquela ação. O que não vem a ser foco de estudo do behaviorismo: sentimento e pensamento, né? Sentimento e pensamento não dá para provar. A gente supõe, mas não dá para provar. Lembra que eu dei inclusive um exemplo na classe que eu falei assim: se vocês me veem chorando, eu posso chegar e falar assim: eu estou chorando porque estou muito feliz, estou emocionada. Vocês só têm como provar que eu estou chorando e que eu falei que eu estou chorando porque estou feliz. O meu sentimento real nunca ninguém vai conseguir provar. E como o behaviorismo é a linha da psicologia mais radicalmente científica, ela precisa que tudo seja provado. Como a matemática. 1 mais 1 é igual a 2, qualquer um pode provar isso. No behaviorismo eles trabalham com a mesma lógica, ok? Os três grandes nomes do behaviorismo. Pavlov, ele era um médico fisiologista russo, inclusive ele ganhou o prêmio Nobel. A gente não pode considerá-lo como behaviorista, porque ele é pré-behaviorista. A partir do que ele descobriu é que todo o behaviorismo foi constituído, tá? Na verdade, em cima dos estudos do Pavlov, é que o Watson, que é o segundo aí, o do meio, né? Que era um psicólogo americano, começou a estudar os estudos dele e fundou o behaviorismo. Porém, o nome forte mesmo do behaviorismo é o terceiro, o de óculos. Ele é o Skinner.
O Skinner morreu em 1990, então faz 30 anos, né, que ele se foi. E tudo que veio depois dele, né, tudo partiu do Pavlov. O Watson, ele não trouxe, assim, contribuições muito grandes. O que tem mesmo realmente é que ele é o fundador, né? Claro que ele fez pesquisa, tudo, mas o que a gente estuda mesmo, que tem uma importância maior, é o que o Skinner trouxe, ok? Então, 3 nomes pode cair na prova? Claro, Pavlov, Watson e Skinner. Tem que estar na ponta da língua, tá bom? Base de análise, eu falei que é o comportamento. Então, vocês podem ver um esqueminha assim: estímulo, organismo e resposta. Todo comportamento ele se encaixa nesse esqueminha. Então, é um estímulo que leva o organismo a ter uma reação. Então, alguém bate na porta, é um estímulo. Para que eu, professora Ieda, que sou o organismo, vou lá ter uma reação. Qual que é? Abrir a porta, por exemplo, tá? Então, se você for olhar toda a base de comportamento, vai ter esse estímulo, organismo e resposta, ok? Às vezes você pode encontrar como S em vez de E, porque daí seria estímulos, né? Então, com S seria uma adaptação usada muito na língua inglesa, tá ok? Mas estímulo, organismo e resposta. Lembrando que organismo é sempre uma pessoa ou um animal. Não é a mão da pessoa, não é a boca da pessoa, não é o rabo do cachorro. O organismo é a pessoa, o cachorro inteiro, o macaco, né? Então, vamos pensar assim, ao chegar o dono, o cachorro abanou o rabo. O estímulo é a chegada do dono. O organismo é o cachorro, a reação, abanar o rabo. Ok? Então, assim, pensem em vocês em várias possibilidades de exemplos nesse sentido. Pensa um comportamento, vê qual foi o estímulo que causou esse comportamento e encaixa aqui. É um exercício muito interessante. Vamos pensar outro. Porque tocou o telefone, então o toque do telefone, a Maria, o organismo, foi atender o telefone. Falou alô no telefone. Então, assim, tudo tem o estímulo, organismo e reação, ok? Existem 2 tipos de comportamento analisados pelo behaviorismo. É o comportamento inato e o comportamento adquirido. Isso é uma das classificações de comportamento feitas pelo behaviorismo. O que seria o inato? Aquilo que o nenenzinho já nasce fazendo. Então, o que o neném já sabe fazer quando nasce? Ele chora, ele faz xixi, ele faz cocô, ele mama, né? Ele tem a sucção, ele tem vários comportamentos que a gente já nasce. Não são muitos, tá? Mas são aqueles que a gente já nasce prontos para ter. Alguns desses comportamentos que a gente já nasce, a gente perde ao longo dos primeiros meses de vida. São reflexos, né? Então, reflexo, por exemplo, de sucção, a gente perde. O neném no início, ele mama, porque só encostar qualquer coisa na boquinha dele, ele começa a sugar. Isso é um reflexo, é um comportamento inato. Só que a gente não pode manter esse tipo de comportamento. Já pensou? Tudo que coloca na boca, a gente começa né, chupar igual neném, fica esquisito, não dá, a gente tem que perder isso. Isso é um mecanismo de adaptação que a natureza já traz, né, para sobrevivência. Mas a gente perde, né? Se você pegar um bebê também, assim, tá deitadinho no berço e puxar ele de repente, ele abre os bracinhos. Tem gente que acha que é susto aquilo. Não, não é um susto. Aquilo é o princípio de um equilíbrio que a criança vai adquirir ao longo da vida, né? Desenvolver o equilíbrio. Então, aquilo é um reflexo que também nós perdemos ao longo dos primeiros meses de vida. Tem um reflexo de que a gente pode sobreviver, por exemplo, a um meio líquido. Se você colocar um bebê num meio líquido, ele não morre afogado, né? Ele pode não respirar,
que ele fica sem o ar entrar, mas ele não vai morrer afogado, porque existe um reflexo que fecha a entrada do líquido. Tanto é que nós, dentro da barriga da mãe, nós estávamos no meio líquido, né? Não daria para ser diferente. E adquiridos são qualquer comportamento que a gente vem adquirir durante a vida. Então, se você dança, se você canta, se você anda, se você escreve, se você pilota um avião, se qualquer coisa que você fizer, você aprendeu ao longo da vida, de uma forma ou de outra, é comportamento adquirido. Né? A maioria, a grande maioria, então, dos comportamentos são adquiridos, ok? Outro tipo de comportamento, né? 2 tipos que a gente pode classificar, respondente e operante. Respondente são comportamentos do tipo do reflexo, eles são automáticos, eles são instantâneos, eles são sem uma intenção do organismo, né? Então, se alguém dá um grito perto de você, você dá um pulo de susto. O pulo que você deu é uma resposta ao grito que te deram. Você não teve a intenção. Quando você viu, você já fez aquilo, né? Agora, o comportamento operante, você tem consciência do que você vai fazer. Então, exemplo, você está andando. O andar seu é uma intenção sua. Você comanda essa ação, né? Então, você tem a impressão de que você tem total controle sobre todos os comportamentos que você pensa para agir. Por exemplo, eu vou na Marechal comprar uma calça jeans. Claro que é um comportamento operante. Porém, com os estudos do Skinner, a gente descobriu que não é bem assim, mas isso fica para a próxima filmagem, tá bom, gente? Do Skinner vai ser na próxima. A gente vai entender por que assim, os comportamentos operantes, eles têm assim, a gente tem menos controle deles do que a gente imagina. Isso é muito importante, tá? Mas vamos nos fixar agora no comportamento respondente, que é esse mais de reflexo, né? Já disse para vocês que muitos reflexos a gente nasce com eles. Porém, tem alguns reflexos que a gente adquire também. A gente perde alguns, mas adquire outros. Então, um exemplo, você está com fome, vamos imaginar assim, lá por volta do meio-dia, tá? Você já está com uma fominha, você tomou café às 6 horas, aí você passa em frente uma casa, que a dona da casa lá está fazendo um bife acebolado. Você com fome, né? O que acontece? Sua boca enche de saliva. Você não tem controle disso, é simplesmente uma resposta. Então, se a gente for encaixar naquele esqueminha, estímulo, organismo, reação, o estímulo é o cheiro do bife, o organismo é você, a reação, a sua boca salivar, ok? Não tem como fugir disso. Vamos lá ver como que foi descoberto isso. Então, primeiro foram os estudos do reflexo, que começou lá com o Pavlov, na Rússia. Por quê? Porque ele estudava, o Pavlov, o sistema digestivo dos animais. Foi até por isso que ele ganhou o prêmio Nobel, né? Então ele começou a estudar os reflexos, inclusive esse aí, o reflexo de salivação, né? Porque era o sistema digestivo que ele estudava. Então, reflexos são respostas instantâneas e involuntárias do organismo, que algumas nós já nascemos com elas e outras a gente adquire. Só que naquela época, antes de Pavlov, não tinha claro não como que a gente adquiria esses reflexos ao longo da vida, né? Então, ele descobriu o reflexo condicionado, ou seja, aquele que a gente adquire, ok? Então, Pavlov descobriu que nem todo reflexo é inato. Ele fez experiência com cachorro e descobriu o reflexo condicionado. E aí tá a carinha do Pavlov e, né, o cachorro dele. Esse cachorrinho, na verdade, gente, na sequência de slides que eu mandei para vocês lá no gestor, tem a foto do cachorro original, tá bom? Que era um cachorrinho que ele tinha lá no laboratório dele. E, na verdade, ele não ia fazer experiência com o cachorro, é que aconteceu.
ali de ele começar a observar as reações do cachorro. Então, o que que é? Para o experimento, ele ligou um caninho, né, na glândula salivar do cachorro. E, claro, ele mostrava a comida para o cachorro. E o cachorro salivava. Então, estímulo a comida, o organismo, o cachorro, a reação salivar. Só que, né, num determinado momento, ele começou a fazer o quê? Toda vez que ele apresentava a comida para o cachorro, ele tocava uma campainha, um sino, algum som, né? O som por si só não fazia o cachorro salivar. Porém, muitas vezes, que a gente chama de parear, ele foi pareando dois estímulos. Um que causa a reação e um que não causa a reação. Em um dado momento, ele não apresentou o estímulo original, que era a comida, que fazia o cachorro salivar. E aí, o que ele fez? Ele percebeu que só apresentando o som, o cachorro salivava na mesma quantidade, né? Então, aí houve um condicionamento do reflexo do cachorro. Um som não fazia o cachorro salivar, a comida sim. Ele pareou as duas, mostrou, né, várias vezes as duas juntas, e aí então ele passou a ter um comportamento similar, né, ao que de um estímulo que causava a reação. Claro que com o tempo, tá, gente? Se parar de apresentar o estímulo original, que era a carne, e só tocar a campainha, o cachorro para de salivar, ok? No questionário, eu até coloquei um exemplo que eu gosto muito, que isso também pode acontecer com a gente, né? Então, você tá apaixonado por alguém. O cachorro... No cachorro, não. A pessoa que você tá apaixonada, pode ser um cachorro também, né? Mas assim, a pessoa que você tá apaixonada, você olha pra ela e o seu coração dispara. É um reflexo. Então, a pessoa em questão, né? A paixão da sua vida, você é o organismo, e a reação salivar. Não é salivar, gente. É coração disparar. Aí essa pessoa, ela usa um perfume. Qualquer perfume lá, sei lá, um da Natura. Aí o que acontece? Esse perfume da Natura, apesar de ser gostoso, não provocava nenhum disparo no seu coração. Aí o que acontece? Você vê a pessoa e sente o cheirinho também que ela passa, aquele cheirinho gostoso sempre. Então você está pareando dois estímulos. Aí de repente você está andando na rua assim, você sente o cheiro daquele perfume, alguém passou com aquele cheiro. Não é a paixão da sua vida que está lá, porém seu coração dispara também. Então já é um reflexo condicionado. A gente não percebe, mas acontecem muitos desses durante a nossa vida, tá? Nesse esqueminha que também tá lá nos slides, mostra, né, exatamente, ó lá, o cachorro e a comida. O cachorro e o sino não tem a resposta. Os dois juntos, muito tempo, depois só o sino, o cachorro saliva também. Ok? Comportamento operante pode ser condicionado também? A gente está falando de reflexo, que foi a experiência do Pavlov, né? A resposta é sim. Quem fez as experiências foi o Skinner. Só que isso a gente vai ver na próxima filmagem. Tudo bem, gente? Espero que tenha contribuído, ajudado bastante. E lembrando, estou à disposição de vocês. Podem me ligar. Tudo bem? Um beijo, até daqui a pouco na próxima filmagem.